Graças a Deus, irmãos, nós estamos em mais um bate-papo, dessa vez com o pastor Bruno, pastor da nossa igreja. É um prazer, pastor, tê-lo aqui nesse momento tão oportuno. Nós estamos falando sobre os efeitos da obra da morte e da ressurreição de Cristo. No vídeo anterior, nós falamos sobre reconciliação, como Deus reconcilia o homem consigo mesmo. E nós iremos falar outros efeitos dessa obra da morte e da ressurreição de Cristo, falando hoje sobre redenção com o nosso pastor. Como dizia um professor meu de história, ele sempre falava, vamos começar do começo, vamos começar do início. Pastor, o que é redenção, inicialmente falando? Então, isso tem a ver com uma espécie de resgate, né? Então, a redenção está ligada exatamente a isso, a uma espécie de resgate que é efetuado em favor de alguém. E a ideia é exatamente essa, que nós estávamos no estado em que precisávamos ser redimidos, resgatados, né? E o nosso estado é de fato um estado de pecado. Na Escritura, em várias partes da Escritura, desde o Gênesis, né, a ideia da redenção vem sendo construída. O próprio povo de Israel foi resgatado de uma terra de servidão. Assim começa os 10 mandamentos, a lei do Senhor, quando é resumida no Decálogo, que é proclamada, o prefácio diz exatamente isso: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa. Você tem esse contexto de Deus resgatando. Exatamente, a conotação é exatamente essa: Deus resgatando, retirando o povo de um estado e colocando em outro estado, né? Então, do estado de escravidão para o estado de liberdade. O povo é resgatado. E todos esses atos, né, essas falas da Escritura, elas apontam para uma redenção maior, que é exatamente aquela operada por Cristo. Então, o resgate do povo do Egito é só um tipo, porque aquele resgate era um resgate, evidentemente, físico, de uma libertação política, de um poder político que dominava sobre o povo, mas tinha implicações redentivas do ponto de vista espiritual, da redenção do pecado, da qual aquilo apenas apontava. Então, Cristo, de fato, nos redimiu, e essa redenção se dá exatamente através de sua obra na cruz, e confirmada por sua ressurreição ao terceiro dia. E quem seria, no caso, os redimidos? Quem são os redimidos? Então, do ponto de vista da obra da redenção, Cristo evidentemente não resgata, a redenção não vem sobre todo e cada homem e mulher que já habitou na face da terra. Isso seria impossível. Para que nós pudéssemos afirmar uma coisa dessa natureza, nós teríamos que ser universalistas. A gente teria que primeiro acreditar que não existe condenação, que não existe inferno, e que todo mundo, inclusive o diabo, tem pessoas que acreditam nisso. Todo mundo, inclusive o diabo, será redimido, né? Todo mundo salva. Todo mundo salva, fazer o que quiser. Inclusive o diabo. Mas essa não é o que a Escritura ensina. A obra da redenção está muito relacionada ao povo de Deus, à igreja de Deus, né? Então, Cristo derrama o seu sangue não de maneira vã, porque a redenção se dá pelo seu sangue. Isso está lá em Efésios capítulo 1, verso 7, né? No qual temos a redenção pelo seu sangue. Como também diz Colossenses capítulo 1, verso 14. Diz que nós recebemos a redenção pelo sangue de Cristo. Então, o sangue é o instrumento de nossa redenção. Sem derramamento de sangue, não tem remissão de pecado, conforme não há redenção, não há remissão, né, conforme diz o escritor aos Hebreus. Então, desde o Antigo Testamento, desde o primeiro animal a ser morto lá no Gênesis, no Éden, para vestir a Adão, né, esse derramamento de sangue vem ocorrendo na Escritura de maneira progressiva, a revelação está de maneira progressiva, para ensinar ao povo que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, desde o início, o Senhor está ensinando ao seu povo todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, com a morte dos animais, com o cordeiro pascal e todos os atos de derramamento de sangue, os sacrifícios, as ofertas e coisas dessa natureza, apontava para essa realidade, em que Cristo derramaria o seu sangue para redimir o seu povo. Então, quando o sangue de Cristo é derramado, ele não pode ser derramado em vão. Então, se Cristo derramou o seu sangue para redimir um pecador e hoje ele se encontra no inferno, essa redenção ela não foi eficaz.
E nenhum cristão, evidentemente, terá coragem de dizer que a redenção de Cristo não é eficaz, a redenção que Cristo realiza. Então, se Cristo derramou o seu sangue em favor de um pecador para redimi-lo, esse pecador será redimido. Não há possibilidade de não ser. Logo, então, esse sangue ele não é derramado para redimir cada ser humano que habitou nessa terra, porque há vários pecadores que estão condenados e que estão no inferno, né, e vão perecer para todo sempre. Até para mostrar a ira e a justiça de Deus, né, em punir os pecados. Falando, né, dessa questão do sangue, acho que quando o cristão está ingressando na fé, quando ele lê inicialmente o Antigo Testamento, ele tem meio que um espanto, né, quando vê aquele açougueiro todo ali, mata bode, mata cordeiro, mata todo mundo. Mas, assim, pastor, a Bíblia, como o senhor acabou de falar, realmente ela vem trazendo essa ideia, né, de que aquele sangue que estava sendo derramado ali estava representando justamente Cristo que iria ser sacrificado, né, para a remissão dos pecados de muitos. É preciso entender, acho que a revelação é progressiva, né? Então, o Senhor ele vai apresentando atos e vai explicando esses atos. Então, veja bem, nós chamamos de proto-evangelho o que acontece em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor anuncia que da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente e terá o calcanhar ferido, né? Adão não sabia que aquilo era Cristo. Nós sabemos. Por que nós sabemos? Porque nós temos toda a Escritura explicando aquela fala, aquela promessa, aquele evangelho anunciado. Quando Adão pecou, uma das primeiras ações que ele procurou fazer foi encobrir seu pecado. Então ele pega folha de figueira e faz roupa para ele. E o que é que o Senhor disse? Não, isso aí não é aceitável não, porque a provisão para a cobertura do seu pecado não virá de sua irmã, porque ela já está maculada, já está manchada. E então o Senhor toma peles de um animal e faz vestes para Adão e para Eva. Para tomar aquelas vestes, alguém foi morto ali, um animal foi morto, né? Esse animal foi morto e Deus toma a pele daquele animal e cobre o pecado de Adão, no dedo de Adão. Adão não sabia que aquilo era Cristo. Mas a gente sabe. Por quê? Porque a Escritura vai explicando. Logo após o Senhor estava dizendo a Adão, quem vai fazer a provisão para a cobertura de seus pecados, de seus atos de maldade, não é você, sou eu. E não é sem sangue, é derramando sangue. Por isso que o texto diz que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então lá com Adão, aquele cordeiro que foi morto era ele, Cristo, né? Então depois o Senhor chama Moisés, dá um sistema de sacrifício a Moisés e vai detalhando cada coisa relacionada ao culto. É assim, a oferta toda. É só ler o livro de Levítico, que é o manual de liturgia do Antigo Testamento. Cada oferta, como era oferecida, como era o holocausto, como era a oferta pacífica, o derramamento, todo aquele derramamento de sangue estava inculcando na mente do crente do Antigo Testamento que o perdão não é uma coisa fácil. Perdão do pecador é um problema. Se já houve algum problema para Deus, a gente pode assim dizer com toda reverência, foi o pecado. E de fato. Porque ele é santo, absolutamente justo, segundo a profecia de Abacuque, tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. E como é que se resolve isso? Como é que um Deus justo, santo, não vai punir o pecado? Tem que punir. E se ele pune o pecador, já era, né? É destruído. Como é que Deus resolve esse problema? Com o seu filho, entregando o seu filho, que é justo, santo, perfeito, para obedecer no lugar deste pecador, e não somente obedecer, porque não era suficiente obedecer pelo pecador, porque Cristo vem, se coloca no meu lugar e no seu, e obedece perfeitamente a lei de Deus, que eu não consegui obedecer nem você. Então Cristo obedece e perfeitamente. A obra de Cristo é descrita nesses dois aspectos, a obediência perfeita, né, no aspecto positivo e no aspecto passivo, na ativa e passiva, obediência ativa e obediência passiva. Na obediência ativa, ele obedece em nosso lugar todos os requisitos da lei, sem falhar nenhum. Porém, isso não era suficiente. Por que não era suficiente? Porque eu preciso tanto obedecer e não consegui, Cristo obedeceu em meu lugar. Mas eu desobedeci, então eu tenho que sofrer a pena pela desobediência que eu pratiquei. Se hoje, daqui para frente, eu tivesse possibilidade de
eu mesmo obedecer perfeitamente a lei de Deus até o fim de minha vida, ok. Mas ainda havia um problema. Eu tinha que pagar pela minha culpa, eu tinha que pagar pela minha O desobediência. problema seria como pagar isso. Como é que eu vou pagar? Então Cristo não somente obedece em meu lugar, mas Cristo sofre em meu lugar. Há uma obediência passiva, quando ele obedece os mandamentos, e uma obediência ativa, e uma obediência passiva, quando ele sofre em meu lugar, sem nenhuma reclamação, conforme a profecia de 53 de Isaías. Então, tudo isso é a obra de Cristo, né? Sem a qual nós não temos. E a ressurreição de Cristo, eu preguei sobre isso domingo, é exatamente a confirmação de que Deus aceitou toda a sua obra e que está satisfeito. Conforme diz o profeta Isaías, né? O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então, Cristo fez o seu trabalho de modo tal que o Deus eterno ficou satisfeito com o trabalho que ele realizou em nosso lugar. É perfeito, de modo que eu não preciso acrescentar nada. Esse é o problema de muitos crentes, quando querem acrescentar alguma coisa. Tudo fora de Cristo é um absurdo, né? Exatamente. Fora de Cristo. Você falou que no caso redenção, é um resgate, né? Aí surge a pergunta, então se Cristo nos resgata, ele está nos resgatando do quê? Né? Ou de quê? Essa redenção, estamos sendo resgatados. Nós estamos sendo resgatados do nosso estado de escravidão, tal qual o povo foi resgatado do seu estado de escravidão no Egito. Nós também temos o nosso Egito, né? Estamos sendo resgatados do nosso estado de escravidão e de nossa miséria no pecado. Tudo está aí. Nós, por natureza, estamos sob condenação. Por natureza, conforme disse Paulo no capítulo 2 de Efésios. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, por natureza, todo homem e mulher nesse mundo, que nasce nesse mundo, e a única exceção é Cristo, né? Mas todo homem e mulher que nasce nesse mundo, nasce em estado de escravidão, né? Nasce sob a condenação do pecado, nasce perdido e em estado de alienação completa, numa verdadeira arenga com Deus. Filho de Adão, né? Somos filhos de Adão, todos nós somos filhos de Adão. É preciso então ser resgatados. Na linguagem do apóstolo Paulo, quando ele fala em Colossenses capítulo 1, ser transportado das trevas para a maravilhosa luz, né? Transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou na linguagem de Paulo lá em Atos, da potestade de Deus, da potestade de Satanás para Deus. Então há essa mudança de estado e de condição, de situação. Eu estou no estado de escravidão, de corrupção e de condenação. Eu sou transportado, resgatado desse estado. Eu não posso sair dali. Por isso que Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas, capítulo 1 de Colossenses, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nota que a obra de redenção, ela tem estágio. Não é só ser liberto do império das trevas. Se Cristo apenas me libertasse, eu tornaria a ser escravo novamente. O texto diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a ação é tanto de libertação, quebrar o domínio do pecado sobre o pecador, como também de transportar esse pecador, resgatar, tirar desse estado de escravidão e de dominação do pecado e conduzi-lo para uma outra realidade, para um outro estado. E o pecador não pode fazer nenhuma coisa nem outra. Ele nem pode se autolibertar e nem pode se autotransportar. Ele não pode nada. O pecador é morto. Ele precisa receber vida. Tudo que o pecador pode fazer e deve fazer é crer. Mas ele só pode crer se ele tiver vida, porque ele está morto. Morto não crê. Paulo disse, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A própria fé é o dom de Deus, né? A Deus fé quem dá. O escritor Jesus diz, você tem que olhar firmemente para Jesus e lembrar que ele é o autor e o consumador de sua fé. Então, essa fé é dom de Deus, conforme Paulo diz em capítulo 2. Isso deve ficar claro na cabeça do pecador. Por quê? Porque se ele começar a achar que essa fé é dele, ele vai começar a pensar que a salvação é pelas obras dele. Ele produz a fé, ele crê e ele é salvo por causa disso. Eu não sou salvo porque eu tenho fé.
A minha fé não me salva. O que me salva é o objeto de minha fé. Não é a fé que salva o pecador, mas o Cristo para onde essa fé aponta, né? Então, essa fé somente diz, olhe para Ele. Essa fé me leva a Ele. Quem me salva é Cristo, não é a minha fé. Tem pessoas que ficam se apegando à sua própria fé. Vai desmantelar, porque a fé ela pode ser fraca ou forte, ela pode ser robusta ou enfraquecida, pode ser madura ou imatura, não é? E eu não tenho que me apegar à fé, porque se eu me apegar à fé, eu vou me afundar com ela. Eu tenho que me apegar ao Cristo, que a minha fé me aponta, me mostra, me leva até Ele. Né? Lembre-se do Senhor, cujo filho estava endemoniado, e os discípulos nada puderam fazer, né? E ele se aproxima de Jesus em aflição, meu filho está assim, o demônio toma conta dele, às vezes joga nos fogo, às vezes na água. Eu pedi aos seus discípulos, eles não puderam fazer nada, eu não sei mais o que fazer. Senhor, se tu podes fazer alguma coisa? Jesus disse, se pode, tudo é possível que crê. Qual é a resposta do homem? Eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha falta de fé, ou ajuda-me na minha pequena fé. Como se ele estivesse dizendo, Senhor, é uma contradição. Eu creio, mas a minha fé é tão pequena. Me ajuda a crer. Me ajuda aqui, me ajuda a crer, me ajuda nisso. Então, a ênfase não deve ser posta na fé, mas no objeto da fé, que é Cristo. E durante séculos, pastor, a Igreja Romana, ela ensinou que a fé não é o suficiente, né? Tem que ter algo a mais, tem que ter as obras, né? Por isso nós vemos indulgências, né? Você pagar para muitas coisas, pedir a muitos santos, como se aquilo ali fosse um objeto de fé, como se aquilo proporcionasse a você mais capacidade, mais possibilidade de você ser salvo, de santificação. Infelizmente vemos esses tempos escuros, né? na nossa história. Isso aconteceu muito na história da igreja. A reforma foi um brado, o solos Christo foi exatamente, e o sola fide, um brado para dizer que nada deve se acrescentar. Mas não, e a igreja romana cometeu vários erros nesse sentido e a reforma teve que combater. Atualmente também muitas igrejas evangélicas fazem a mesma coisa, né? Então parece que existe um retorno ao que há de ruim nessa estrutura de pensamento e parte do cristianismo. Muitas igrejas evangélicas, igrejas ditas evangélicas, né, movimentos do neopentecostalismo, têm tido exatamente essa postura, têm tentado acrescentar a obra de Cristo. Cristo não é suficiente nesses círculos, né? Então outras coisas são buscadas, né? O pecador é orientado a buscar outras coisas que não Cristo somente. Isso é uma estratégia também, Alisson, porque se Cristo não é suficiente, o pecador precisa de outras coisas, que a igreja sabe o que é, e a igreja tem poder de dizer o que é, isso quer dizer que a igreja vai manipular de alguma maneira. Dominar. Ela vai dominar de alguma maneira. Então o pecador se torna preso, né? As pessoas se tornam reféns de uma igreja que diz que Cristo não é suficiente, mas que precisa de mais alguma coisa. Eu agora lembro de uma situação em que, há muitos anos atrás, eu era seminarista e fui fazer um trabalho do seminário, um trabalho de teologia, e visitava uma igreja neopentecostal. E estava vendo uma série de coisas. Numa das entrevistas, uma mulher ligou para o programa e dizendo que estava muito aflita, passando por muitos problemas e tal. Então, o líder religioso da igreja disse a ela... Veja bem, você está assim, você quer isso aí. Isso é um trabalho que fizeram para você. E chamou a ex-mãe de santo, que é agora daquela igreja, mas é assim mesmo, ex-mãe de santo. E ela falou tudo o que estava acontecendo. E lá o líder disse assim, está vendo isso aí? Olha, não adianta orar, não adianta você ler a Bíblia, não adianta clamar por Jesus, porque isso não vai resolver. O que vai resolver é você vir aqui, você vai passar pelo Vale do Sal, nós vamos ungir você, vamos fazer isso. Então veja, que evangelho é esse? Onde Cristo não é suficiente, mas o pecador precisa vir como que é acorrentado pela própria igreja, ou instituição religiosa, seja o que seja isso, para poder passar por isso, por instrumentos, e passar por situações que a igreja manipula e tem um domínio para poder prover uma libertação para aquele pecador. Isso não é evangelho bíblico.
Cristo é suficiente, em todo sentido. Suficiente para o culto, para a salvação, para a vida, para a condução, para o sustento, para o governo. Cristo é suficiente para tudo na vida do pecador. E a igreja não tem nada a oferecer que não seja Cristo. Em matéria de redenção, em matéria de salvação, em matéria de libertação do pecado, a igreja cristã, a igreja verdadeira, ela não tem nada para oferecer ao pecador que não seja Cristo. Se tirar Cristo, não tem nada. Não sobra nada. Em muitos círculos neopentecostais, é o contrário. Se tirar o diabo, não fica mais nada. Pode observar. O diabo é tudo nesses contextos. Ele é a figura central. É a atração principal. De modo que se você tira o diabo, se acaba, vai fazer mal o que da vida? Então você pega isso e faz o inverso. No caso da igreja protestante, da igreja bíblica, da igreja verdadeira, se você tira Cristo, ela não tem mais sentido nenhum. Porque nada nós conseguimos a parte de Cristo, fora de Cristo. Nada. Nem Deus tem nada para nos dar fora de Cristo. Cristo é tudo o que pode ser oferecido ao pecador. E tudo o que ele precisa. A própria Escritura diz que ele deu, né, ao seu filho. Exatamente. Pois bem, pastor. Agora a pergunta. Deus ele somente redimiu o ser humano ou também ele redimiu o cosmos, toda a criação? Ou só foi o ser humano? Essa é uma boa pergunta, porque nós temos a tendência de pensar na obra da redenção ou no alcance da obra de Cristo só sendo relacionada ao ser humano, mas não. Pela Escritura, Paulo diz que ele derramou o seu sangue na cruz para que reconciliasse com ele todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Então, a obra de Cristo alcança todo o cosmos. Paulo, em Romanos, capítulo 8, ele fala também sobre essa realidade da redenção da natureza, que geme até agora, esperando também a sua redenção. Cristo falou sobre a regeneração de todas as coisas. É interessante que, inclusive, lá em Mateus, Cristo falou sobre a regeneração do mundo, né? O dia da regeneração. E quando a gente pensa em regeneração, a gente só pensa em regeneração no que se refere à vida de um pecador, né? A mudança da sua alma. Mas a palavra regeneração usada por Cristo tem a ver com essa ação do Senhor em todo o cosmos, né? A redenção e a regeneração de todas as coisas. Então, é claro que existe muito mistério em torno de como essas questões sucederão, especialmente no que está linkado à escatologia, à doutrina das últimas coisas. A gente não tem resposta para tudo. Tem muita especulação, mas não tem resposta para tudo. Mas o que sabemos pelas afirmações claras da Escritura é que a obra de Cristo afeta não apenas o pecador, o homem, a mulher individualmente, mas afeta toda a obra da criação. Toda a obra da criação, todo o cosmos, de alguma maneira, é afetado, alcançado através da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Tal é o alcance, tal é a glória, a grandeza, o poder daquilo que o Senhor lhe realizou. Porque não só foi o homem que foi afetado pelo pecado, a criação também foi. Quando o homem peca, a criação fica sujeita à escravidão também. Porque no caso Deus deu a Adão o governo sobre a criação, né? Quando ele caiu, toda a criação caiu juntamente com ele. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, que toda a criação está sujeita, porque Deus a sujeitou assim, por causa do pecado, né? Adão era o representante legítimo, legal, federal de toda a criação. E com a sua queda, todos são afetados, tanto homens como a própria criação. Mas as desordens no clima, na estrutura da terra, justamente por causa disso. Tudo isso é resultado dessa degeneração, né? Dessa desconstrução que o pecado provoca. O pecado é um mal terrível, que nós nem temos noção direito de quão terrível seja o pecado. Afeta todas as áreas, inclusive a criação. Afetou anjos, né? Seres perfeitos, criados. Essa parte, né? Pois é. Então, caiu. Pastor, prosseguindo para a nossa última pergunta, nosso bate-papo, somente Cristo ele poderia ser o Redentor? Ou poderia ter sido um anjo, um profeta, um sacerdote? Por que teria que ser somente Cristo? Ou poderia ser outra pessoa, outro ser? Essa é uma boa pergunta. Não poderia ser nenhum
homem fora de Cristo, nenhum profeta, por mais santo que ele fosse, todos eles estavam manchados pelo pecado. Não havia como eles serem o nosso mediador, o nosso redentor, porque eles mesmos precisavam de redenção. Então, pecadores que precisavam de redenção, de perdão, não podiam oferecer o que eles mesmos precisavam, né? Então, nenhum homem podia fazer isso, porque desde Adão todos estão afetados pela corrupção e pela culpa original, né? Pela queda, pelo pecado original, a culpa, a falta de justiça própria, a falta de pureza original, de retidão original, todos eles eram maculados. Então, ao realizar a obra, já seria manchada com o próprio pecado. Então não era possível. E os anjos? Anjos perfeitos que nunca haviam pecado, então esses sim poderiam, não poderiam também. Por que não? Porque quem pecou foi o homem. E tinha que ser um homem para poder pagar pelo pecado que o homem cometeu. Os anjos não são homens. E Cristo não redime anjos. O escritor aos Hebreus diz que o Senhor não socorre anjos, mas a descendência de Adão. Então, é outra misericórdia por isso que Paulo diz que os anjos e Pedro, né, eles aprendem quando olham para a igreja, que misericórdia, que anjo não sabe o que é perdão. Anjo não sabe o que é redenção. Perdão só tem sentido quando tem pecado, né? Exatamente. Quando os anjos pecaram, os réprobos, eles imediatamente receberam a sentença de condenação. Não houve perdão para eles. E o escritor Hebreus diz que ele não socorre anjos, socorre a descendência de Adão. Então os anjos ficam aprendendo. Se não fosse os homens e a igreja, os anjos não saberiam nunca o que é graça, o que é perdão, o que é misericórdia. Eles nunca viram isso. E eles ficam impressionados com pecadores como nós, tantos acúmulo de miséria e a graça nos alcançando, perdão. Então não podia ser homem, porque não podia ser outro homem, porque todos eles estão manchados pelo pecado. Não podia ser anjos, porque quem pecou e para receber redenção foi o homem, Adão. Então o redentor tinha que ser homem para receber, para que pudesse oferecer, para que pudesse se colocar no lugar do homem que pecou. Tinha que ser perfeitamente homem, mas também tinha que ser mais do que homem. Tinha que ser Deus. Tinha que ser Deus. Por isso que ele é o eterno Deus homem, até hoje. Pastor, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Agradeço o tempo que o senhor teve disponível para estar trazendo essas questões bem importantes para a nossa igreja, né? Então, agradeço o tempo que você estiver para assistir o nosso vídeo. Continue nos acompanhando. Nós vamos estar postando mais alguns vídeos em relação sobre esse efeito da obra, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. Obrigado, Alcio. Obrigado a vocês que estavam com a gente aqui. Deus abençoe, Deus fortaleça. Espero que logo a gente possa estar juntos, se abraçando, prestando culto a Deus com alegria no coração.